Tem duas frases do Talma que eu guardo muito. Uma é televisão, quem não sabe fazer não pode mandar. Isso é frase do Talma. A outra é novela é para macho. Macho homem, macho mulher e macho viado. Macho gay, macho gay. Ele falava isso. São duas frases que eu guardo muito dele. Muito. Generosidade. Isso é uma marca, o registro dele maior. Generosidade. Não tem como a gente não sentir o impacto que a vida dele causou em todos nós, que fomos formados por ele. Não sou só eu, é um monte de gente. Essa família é gigante. E nós tivemos a chance de trabalhar, de crescer, de nos desenvolver, porque um cara generoso como ele cruzou as nossas vidas. Então a generosidade dele porque que ser humano é generoso nesse nível de formar tanta gente, de querer ascender tanta gente, de querer jogar tanta gente para cima, de querer que tantas pessoas se tornem bons profissionais, pessoas capacitadas, formar gente como ser humano e como profissional. O ser humano gasta a sua história de vida jogando gente para o alto, né? Ascendendo pessoas. O cara precisa ter um nível de generosidade no coração muito grande, porque a maioria das pessoas está correndo atrás dos seus egóicos poderes, sonhos de poderes pessoais. As pessoas estão preocupadas com a sua própria vida. Está todo mundo tocando a sua própria história. De repente, um cara se torna um ser humano grandioso, né, poderoso, e podia estar usufruindo e desfrutando de todos os benefícios que isso lhe gerou na vida. Ele estava preocupado de pegar você que estava ali largado no meio do nada, no meio do canto, né, e falar: vem cá, que eu vou botar você para arrebentar. E aí a generosidade que ele tinha era um negócio absurdo. É absurdo. Se você quiser, você vai conseguir achar bem mais de 1.000 pessoas que durante a vida dele ele impactou através da generosidade que ele tinha. Era impressionante. Talma era uma pessoa desmedida. Ele não tinha o menor medo de nada, de arriscar em nada. E isso ele ensinou ao povo dele, como eu chamo. O povo dele, assim, posso citar alguns nomes que são sempre muito próximos a mim e que, de uma certa forma, também estavam próximos a ele, como Miguel Falabella, como Papinha. Né? Nós éramos crias do Talma, como o Mauri Mendonça. Éramos uma linhagem de diretores que não tinham medo do risco. Né? E o Talma bancava as nossas loucuras, ele bancava as nossas ideias. Quando eu cheguei para ele numa novela e disse: eu quero fazer com lente fixa, ele olhou para mim e falou: por quê? Falei: porque eu acredito que a imagem fique mais bonita e eu quero um fotógrafo de cinema para fazer comigo. Aí ele falou: se você acredita nisso, vai fundo. Problema seu se você não fechar o plano. Se você não fechar o plano, eu vou cobrar de você. Eu falei: tá bom. Então, ele dava a você a liberdade de ação e, ao mesmo tempo, ele credibilizava aquilo que você queria fazer. O Talma me deu um lugar de, mais do que tudo, de dizer que eu sou diretor ou não, ele me deixou duas coisas importantes, que é a entender aquilo que era bom para mim, naquilo que eu sou bom, e foco. E tem uma outra coisa que eu levo muito para mim, se lembrando, assim, eu lembro que nesse dia a gente estava meio que conversando e trocando uma ideia, e o Talma falou assim para mim, estava falando de alguns assuntos, mas tem uma frase dele que ficou na minha cabeça, que eu não sei se ele era uma reflexão dele, ou um ponto de atenção, ou alguma coisa que ele queria me dizer sobre a questão de comportamento em set. Eu não sei como ele foi, eu acho que ele teve várias fases. Quem foi ao longo trabalhando da vida com ele?
ele falou uma coisa para mim assim: quando você estiver num set e você estiver liderando dezenas, centenas e milhares de pessoas, nunca esqueça que as pessoas que estão abaixo de você são pais, mães, filhos, filhas, que estão ali ou levando dinheiro para casa porque precisam ajudar o pai, ou que tem um pai que está precisando levar o dinheiro para casa para ajudar o filho, sustentar uma família. É impressionante como isso fez um efeito em mim, porque no meu set não há grito, não há agressão verbal, não há ofensa, porque isso parece que virou quase que um princípio ético e técnico. Então, eu acho que são 3 coisas que eu levei dele, que é acreditar na minha potência, focar e entender com quem eu trabalho são pais, mães, filhos e filhas. E esse era o Raoni que ele deixou. Ele foi... Houve um tempo que a minha geração considerava assim, a presença do Thalma essencial, por ele ser o último de uma geração anterior à minha, e a gente considerava ele essencial, porque era uma geração que muito sincera, que fazia televisão de uma forma até romântica, e a diferença entre negócio e arte era quase mínima, entendeu? Então, com uma sinceridade cortante e com aquele espírito de alguém que vivia nos anos 60, com aquele espírito anárquico precisando sempre da utopia como forma de existência. Então, quando eu tive muito próximo dele nos últimos dias de vida, nos últimos anos de vida dele, tive realmente muito próximo dele, assim, e ele foi crucial para a minha vida, assim, até mais pela vida pessoal, porque eu acho que eu já estava num estágio de carreira assim, já avançado, mas ele também foi um cara que, numa entre-safra de vida profissional, ele me abraçou, e aí eu despontei, e aí perguntava: o que você fez com o Maurício? Eu falei: não, só ter carinho, só o que ele precisava. Isso foi fundamental para mim, entendeu? Eu me sinto assim, me senti meio filho dele, sabe, no final da carreira. Eu e Rogério Gomes e Papinha, ele considerava a gente assim muito como um irmão, parceiro assim, mas também com uma relação. A gente herdou um pouquinho essa coisa anárquica dele, romântica, que foi essencial para a carreira da gente. Mas que mesmo para a carreira da gente começou também a desaparecer também, entendeu? E começou a entrar uma coisa muito retilínea em termos de business então, para a gente, assim, ele foi um criador, era um artista que eu admirava profundamente. Eu cheguei a editar algumas novelas dele e ele era muito anárquico, assim, na forma de filmar, muito livre, muito solto, e teve obras deslumbrantes, como Anos Dourados. Era um deleite ver Anos Dourados, assim, e eu editei a primeira coisa que eu cheguei em televisão era uma novela que ele dirigia, chamava Partido Alto, e eu era estagiário de edição, eu tinha 19 anos. Então eu vi o material do Thalma foi o primeiro material consistente que eu tive na mão, assim, para poder entender o que é uma direção. Então, para mim, ele teve uma importância fundamental em 2 aspectos: no começo e no final. E no meio eu vivi minha vida, assim, mas a gente ficou muito próximo, e eu acho que ele é um cara assim, ele é da geração de Walter Avancini, de Daniel Filho e de Paulo Biratã, e de Paulo Afonso Grisoli. Ele até um pouco mais novo, ele é bem contemporâneo do Paulo Biratã. Ele ele é um cara que ele manteve o romantismo de um diretor anárquico até o fim da vida, assim, e também como um gestor anárquico também, que priorizava muito as relações pessoais mais do que o business. Ele foi um guerreiro. É engraçado que eu posso falar de carteirinha, porque assim que eu me separei do Wolf, eu namorei o Thalma.
E ele tinha acabado de se separar da Maria Zilda. Eu conheci o Thalma dentro da TV, né? A minha formação, por acaso, é igual à do Roberto, né? Eu acho que eu fui um dos últimos diretores que saiu da edição para dirigir. Não tive o processo de assistente de direção. Antigamente existia essa formação de diretor. O Thalma foi formado assim. O Thalma era um montador, era um editor do Avancini, e ele foi diretamente para dirigir. Né? O Paulo também era uma escola assim, da edição direto para a direção. E eu acho que eu fui um dos últimos que fez esse caminho. Então, eu tenho esse exemplo muito forte, e eu editei as coisas do Thalma há muito tempo. Então, a presença do Thalma na minha formação é muito forte, até pelo caminho que eu tracei, pelo meu caminho, que antigamente existia esse caminho. Hoje em dia não existe mais, é muito difícil você ver um montador, um editor virar diretor. Porque o que eu acho, eu vou entrar que antigamente na hora que você editava, né, que você linear, você tinha um operador ali que operava as máquinas, os VTs, um editor que editava, cortava, corta aqui, corta ali, corta cá, e um diretor sempre do lado ou não, e o editor estava ali, e aí você conseguia, né? Esse editor conseguia deixar as coisas para esses operadores, né? Ele conseguia fazer isso, que foi o caso do Thalma, do Paulo Biratã, meu, e acompanhar mais o diretor nas gravações. E esses operadores de edição, esses caras que editavam, faziam o trabalho do editor. Então, o que acontecia? Existia um processo desses operadores de edição, que foi o próprio do Thalma e o meu, virarem editor, e esses editores virarem diretor. Hoje em dia, como o editor é o que opera, que ele está ali no Avid, está no DaVinci, ele não consegue sair dali e passar aquela bola de edição para ninguém. Então, é muito difícil desse cara sair dali e ir para um set, e ter a vivência de um set e virar diretor. Então, hoje em dia, não existe mais esse processo de você virar diretor. Hoje em dia, o processo é mais, você vai ser um assistente de direção, aí vira um diretor, você vai pegando aquilo ali. Alguns se transformam em assistentes de direção maravilhosos, alguns conseguem, né, e viram diretor. Então, eu acho que a influência do Thalma na minha carreira, primeiro é essa, e depois foi o tempo que eu editei com ele, que eu trabalhei com ele. Eu editei muita coisa, editava os videoclipes dele, editava as dramaturgias dele, as novelas, as séries. Então eu tive uma presença muito grande com o Thalma, show, ele fazia muito show, Rock in Rio, Hollywood Rock, isso aí eu estava sempre do lado dele. Então ele é uma presença muito forte na minha vida. Eu aprendi muita coisa com o Thalma, né? Até hoje eu carrego, eu cheguei onde eu cheguei, né? Que eu consegui chegar num lugar legal dentro da TV. Eu comecei operando VT, comecei como Roberto Thalma, carregando VT, e, pô, terminei com a minha... Terminei não, porque eu acho que ainda tem alguma lenha para queimar aí, mas cheguei... muito por estar com ele ali, aquele tempo todo que eu fiquei, que foi o início, o meu início, isso eu levei para o resto da vida, né? Aquela que ele me ensinou ali, eu fui aperfeiçoando, e sempre do meu lado, sempre, até hoje eu dou milhões de exemplos falando do Roberto Thalma. Assim, e além de ser um gênio, era uma pessoa muito carinhosa, muito querido nas relações humanas. Ele cuidava dessas relações, não deixava essas relações virarem algo objetificado, sabe? E ficasse ali por conta só daquilo que foi feito e acabou, se vai você para lá, vai para cá. Não, ele era um cara que sustentava uma amorosidade com as pessoas, né? Então, eu era muito fã dele, assim, e não poderia deixar de ser, porque depois que eu fiz, depois que eu criei com uma malhação com a Andréia na oficina do Flávio de Campos, né? Uma oficina que ocorreu em 1994, depois que eu e a Andréia criamos malhação, assim, ele
viabilizou esse projeto em todas as dimensões que essa palavra viabilizar pede. E ele criou uma coisa que não existia na Globo, incrível, que foi o seguinte: ele criou um híbrido de externa e interna. Então, a gente, do ponto de vista objetivo, você define uma cena interna pelo controle absoluto que você tem sobre a luz dela, por isso ela é realizada em estúdio. E você define uma cena externa pelo fato de que você não tem o controle absoluto. Você pode usar um refletor, escolher a hora do dia, você tem um controle relativo da luz, mas não tem controle absoluto da luz. Ele criou a ideia de que o colégio que o colégio não, que o colégio eu criei depois, em 1999, que a academia Malhação, ela seria gravada num espaço híbrido, entendendo? Então, essa academia, ela tinha todo o potencial da luz diurna de um dia comum, mas ela podia rapidamente ser relativamente lacrada. Lacrada tem um sentido diferente hoje em dia. Fechada, podia ser fechada e não ser exatamente um estúdio, mas se aproximar de um estúdio. Então, nesse sentido, foi uma coisa muito audaz e muito inovadora que o Talma criou ali, sabe? O Talma tinha essa característica assim, de ser muito ousado, sabe? Assim, era um cara ousado mas não era um ousado que ficava só no pensamento, ele é um ousado que ia lá realizar essas coisas, né? A Malhação inicia com um piloto que ele chama Fei e eles vão sem roteiro. Ele e eu acho que é Ana Maria Moretson. A televisão, ela criou uma dramaturgia ou um nível de qualidade de dramaturgia específica para dar conta da sua proposta de demanda, ou seja, as novelas. A Globo, no caso, né, criou um padrão de qualidade, né, para se fazer uma teledramaturgia de nível mundial, né, que impôs ao diretor uma, uma certa necessidade de entendimento, conhecimento, criatividade absurda, absurda. Eu falava isso muito com as pessoas, que a gente tem que ser criativo, brilhante, incrível, durante 10, 12, 15, 18 horas do dia da gente, durante o ano inteiro. Né? Não é uma jornada para leão você tocar uma novela para frente. Cento e tantos, duzentos e tantos capítulos, e você está acompanhando aquela história, contando aquela história, cuidando de 50, 80, 90, até mesmo 100 personagens, e você está liderando um processo com volume desse. Olha, Vitor, eu vou te falar, não tenho menor receio de falar isso. O diretor que consegue levar bem, fazer bem feito uma novela, né, é uma pessoa completamente fora do padrão, né, do que hoje nós encontramos ou do que se encontra aí pelo mundo em qualquer nível de dramaturgia. Ninguém, eu acho, é preparado para fazer 20, 30 cenas todo dia, editar, montar um capítulo de novela com música, com tudo isso, durante 7 a 9 meses. É uma jornada, né, de dramaturgia, de realização, de criação e de execução, né, que eu tenho certeza, ninguém sabe o que é isso até estar sentado ali, até ser, né, denominado ali como o responsável pela execução da obra. Então, eu acho que o volume, tá, é um negócio fora do normal. A necessidade de você ser brilhante, incrível, criativo o dia inteiro. Então,
Por outro lado, isso confere a gente, claro, uma expertise diferenciada, mas até você chegar nesse ponto, nossa senhora. Então, é bem sobre isso, sim, a questão. Eu já fiz filme, eu já fiz teatro, eu já fiz série, eu já fiz novela. O diretor de teledramaturgia, ele tem que ter uma formação completa e diferenciada. O Thalma, ele era diferenciado porque ele tinha absoluto conhecimento sobre tudo que envolvia um trabalho dramatúrgico. Não só na dramaturgia, na música, né, em todas as vertentes do que se refere à arte audiovisual. O Thalma tinha pleno e absoluto conhecimento de tudo, de tudo. Era áudio, câmera, lente, atores, figurino, cenário, fotografia, gestão do ser humano, né? Ou seja, liderança, né? Uma liderança propositiva, criativa, que potencializava quem estava à volta dele. Eu sou um exemplo disso, né? Então ele tinha uma maestria em tudo o que ele fazia, porque ele sabia muito mais do que qualquer pessoa. Era um nível de genialidade no trabalho dele, porque não era normal um cara saber tanto como ele. O diferencial dele, né? Porque você pode ter todo o conhecimento, mas não saber manejar muito bem os recursos que você tem à disposição. Ele era um cara de infinitas referências, ou seja, ele sabia tudo a respeito do que estava acontecendo no mundo, no que se referia à música, à dramaturgia, ao audiovisual como um todo. Então, ele tinha uma curiosidade, né, de buscar entendimentos e referências de todos os lugares, de todas as vertentes, de todas as áreas, né? E era um cara extremamente criativo. O Roberto não era um cara de chegar num set, de fazer um trabalho e não imputar algum nível de criatividade naquilo que ele fazia. E o outro, e não bastasse tudo isso, né? Ele ainda tinha uma coisa que é muito rara, que era uma generosidade e uma capacidade de enxergar talentos. Então, ele foi puxando gente e formando pessoas em todas as áreas, em todas as áreas. Atores, diretores, autores, figurinistas, cenógrafos, câmeras, operadores de áudio, de VT, de cor, de computação gráfica. Ele ia formando gente por onde ele passava. Se você for fazer uma pesquisa aí nos tempos áureos da televisão, né, e até um pouco depois, a maior parte dos profissionais de ponta, ele trabalhou, ele formou, ele estava lá no processo, né? Era aquele cara que pegava aquela pessoa que ninguém acreditava, que ninguém achava que ia dar em nada, ele falava, vem, trabalha, faz, toca. E depois as pessoas acendiam. Aí todo mundo queria. Ah, e aquele ator é maravilhoso, mas ele pegou o cara lá quando ninguém sabia quem era ele. Aquele diretor é maravilhoso, mas ele foi lá e resgatou o diretor quando ninguém sabia, nem a própria pessoa sabia que podia ser um diretor. Ele falou: Você quer dirigir? Vem. E ele já ia, cenógrafo, figurinista e produção, todas as áreas. Como ele entendia muito de todas as áreas, ele sabia enxergar talentos, sabia formar talentos. Então, ele é o responsável, não tenho a menor dúvida, por uma boa soma da formação dos melhores profissionais de televisão aí dos anos em que ele esteve presente e atuando. Eu acho que ele. Aí é um longo tema, porque eu, por exemplo, né, fui formado por ele, tenho um orgulho disso, é, mas ele nunca trouxe esse juízo de valor. E as pessoas todas que foram formadas com o Talma, né, junto com ele, eu não falo pelo, mas eu falo com, porque ele não formou ninguém, ele foi ao longo dos anos adquirindo, a gente foi aprendendo com ele. Todo mundo faz show, todo mundo faz novela, todo mundo faz série, todo mundo faz filme, a gente sabe fazer.
A gente foi aprendendo com ele como fazer. Então, isso é muito legal. Que eu era atriz ainda, né? E aí depois, fazendo uma novela chamada Partido Alto. Foi ali que eu conheci o Tom. Essa novela era uma novela da Glória Pérez com o Agnaldo Silva. Era uma novela que na realidade, não é no sentido da confusão, mas eram dois grandes autores que estavam pela primeira vez escrevendo juntos, porque eles estavam no início da carreira deles, né? O Agnaldo já tinha uma estrada e a Glória também tinha o lado dela já construído, mas o Thalma quis que os dois escrevessem essa novela. Então, foi uma novela assim, onde muitas estrelas estavam juntas. Tinham várias histórias paralelas, histórias super importantes, né? Tinha vários núcleos protagonistas dentro da própria história. O Thalma sempre foi um visionário, ele teve essa capacidade de... Ele achava que o Agnaldo, junto com ela, daria um respaldo a ela num assunto que talvez ela não tivesse a profundidade. E a ela daria ao Agnaldo uma outra visão, né? Uma outra visão que ela não que o Agnaldo talvez não tivesse naquele momento. Rigoroso, e sempre cobrou da gente que fosse rigorosa também, entendeu? Não, a gente, eu como diretora, que depois fui ser no núcleo dele, né? Ele sempre disse que a gente tinha que aprender a se colocar, né? Aprender a se valorizar perante o outro, né? E então a valorização naquela época era feita de uma maneira que hoje em dia seria politicamente incorreto, né? Mas eu tive que aprender a deixar de ser aquela menina burguesa criada por um pai médico, uma mãe advogada, mesmo sendo de uma família de artistas, para ser uma mulher mais forte no mundo de homens, com um posicionamento, com uma colocação. Isso ele cobrava muito, cobrava muito. Ele dizia que o ator só entendia por essa ótica. Eu não concordava com ele, mas tinha que obedecê-lo, porque, na realidade, ele era meu chefe. Ele foi o meu segundo pai, né? Quando meu pai faleceu, meu pai era da TV, meu pai trabalhou com o Talmo falava muito dele. Então, ele botou debaixo do braço e eu fui fazer tudo com ele, né? Tudo eu fazia com ele, tudo eu estava com ele. Quando eu comecei a fazer umas coisas sem ele, ele que chegou e falou assim, vai caminhar com as suas pernas. Porque depois que eu saí da montagem, virei diretor, eu ficava muito do lado dele, muito colado com ele, fazendo as coisas dele. E aí eu comecei a receber uns convites e eu falei, tá, mas pô, estão me chamando ali. Ele me deu essa força, né? Vai caminhar com as suas pernas, não fica aqui colado. Então, mas, pô, sempre, até hoje eu morro de saudade. Eu morro de saudade. Eu tenho certeza de que a gente, quer dizer, ele acompanhou, né? Ele foi acompanhando né, as mudanças, ele conseguiu acompanhar, ele me ensinou até no finalzinho de que eu tinha, que a gente é muito resistente, que eu tenho o quê? Estou com 62 anos, tenho 44 anos de TV. Né? Às vezes a gente é resistente às mudanças, né? E ele me ensinou, não seja resistente, até ele lá no final já, e eu aprendi com ele isso. Até eu acho que nos últimos dias dele de vida eu aprendi com o Talma. Ele, né? Até no finalzinho, quando ele estava muito ruinzinho, eu ainda estava aprendendo com ele. As visitas que eu fazia com ele, eu sempre trazia alguma coisa boa e botava no meu saco aqui e usei. E sempre que eu precisava usar, que preciso usar, eu ainda tiro de lá e boto na roda. Cara, era um cara de um coração gigante. Ele ajudava todo mundo. Ele queria ajudar todas as pessoas o tempo todo. Carinhoso ao extremo. Quando ele saía, desmontava daquele papel ali do diretor, do líder, né? Ele virava, se tornava, né, um cara extremamente divertido, de um nível de simplicidade, Vitor, absurda,
Você ia encontrar o Talma na padaria, comendo aqueles ovo rosa, comendo aquelas coisas de padaria. Você ia encontrar o Talma no melhor restaurante do Rio de Janeiro. Você ia encontrar o Talma em todos os lugares. Um cara sem frescura nenhuma, que não tinha o menor problema de sentar com quem fosse para conversar, para bater papo, para entender. Ou seja, um cara que nunca perdeu a sua essência, quem ele era como ser humano. O background dele é o mesmo que o meu, é de montagem. O Talma foi editor, certo? Então, e ali nos anos 80, o Partido Alto, se eu não me engano, é 84, foi quando eu comecei em televisão, 39 anos atrás, 40 anos atrás. Nos anos 80, a edição ela ganhou um status de criatividade. Assim. Antigamente você tinha umas fitas muito grandes, a edição era de VT era muito parecido com moviola. Tinha um certo lado artesanal, mas você tinha que fazer online. Quando entrou uma tecnologia que não é digital de hoje em dia, mas é que era uma tecnologia chamada de BVE, que as fitas eram menores e você podia programar a edição, aí veio uma criatividade e não foi só na televisão, não foi só na Globo, assim, você pega um programa com uma armação ilimitada, editado pelo João Paulo de Carvalho, que foi um cara que eu também trabalhei junto, a edição ganha uma velocidade de cortes de coisa que aí ela passa, de uma certa forma, o audiovisual dessa época passa a ter essa cara, não só na TV, mas também no surgimento dos vídeos independentes. E isso se mostrou, isso acabou influenciando até o cinema. Você pega o Dogma do Lars von Trier, ele tem uma cara de televisão, de reportagem, de uma coisa assim, de editite, a gente chamava de editite, assim, a gente editava muito. E aí, na hora da direção, o Talma filmava, e eu aprendi também muito com isso com ele, entendeu? Você filmava de uma forma que você sabia como você editava de uma forma louca e tinha uma cara da época. Ele viu um diretor em potencial, né? Que estava ali surgindo, mas que, claro, você precisa ter um certo nível de paciência para você poder fazer a formação dessa pessoa. Ele tinha isso. Eu acho que ele viu um diretor de ator e de espetáculo, porque o que acontece? Na época dos Três Mosqueteiros, um pouco antes dele me puxar lá para a Globo, a gente fez uma novela juntos no SBT. E eu era ator. Só que o que acontece? Eu sempre curti a onda da direção. Então eu ficava, depois das cenas que eu gravava, eu ficava ali acompanhando ele. Eu falei, deixa eu aprender o que esse cara faz, como é que esse cara trabalha. Então eu ficava atrás dele. E aí teve um dia que ele estava sentado ali onde cortava as câmeras, né? Ele ia para o ensaio, eu sentava lá e ficava cortando o ensaio dele. Um dia ele me pegou fazendo isso, chegou lá e falou, quer ser diretor, né? Eu falei, eu quero, Roberto, eu quero. Aí ele falou assim, eu vou te falar, eu vou te fazer o mesmo desenho que eu fiz para o Jorge Fernando quando ele estava começando. E aí ele me fez um diagrama de câmeras, de posicionamentos, de atores, de marcas, de possibilidades. É um negócio incrível que ele fez. Eu fiquei chocado. Ele falou: eu fiz esse desenho para o Jorge quando ele começou a dirigir. Leva para casa, guarda isso aí, né? E aí eu falei, então ele já sabia que tinha uma intenção de ser diretor. E eu acho que essa questão de você pegar o ator para virar diretor, né? Isso traz uma riqueza no universo dos diretores. Cada diretor tem uma característica. Alguns lidam melhor com fotografia, outros lidam melhor com a história como um todo, outros lidam melhor com montagem, etc. e tal. Mas e você ter um ator é importante dentro desse universo para que tenha um diretor que saiba mexer com os atores, saiba tirar, extrair dos atores, né, o máximo possível. Então, eu acho que ele enxergou uma possibilidade de ter ali um Jorge Fernando 2 ou alguma coisa parecida com isso. E aí foi lá e me resgatou do teatro, porque o espetáculo não era todo espetáculo que saía de uma casa de teatro normal, estourava num nível de sucesso tão grande a ponto de parar no Canecão, na época a maior casa de show, a mais importante casa de show do Brasil. Nós fomos parar lá
E quando nós fomos para o Canecão, ele falou, cara, tem um negócio especial aí, tem uma preciosidade aí. Não é, claro, você olha e enxerga uma evolução dessa, você fala, alguma coisa tem um valor muito grande aí. Então, quem foi o responsável? Aí, não, fui eu que dirigi, fui eu que atuei, eu que adaptei, escrevi, e era produtor junto com o Marcelo Faria, meu sócio. Aí ele falou, vem dirigir comigo aqui. E aí eu fui. E aí ele começou o processo de formação todo comigo. E é um negócio louco, porque não é todo mundo que para falar, agora eu vou formar esse garoto, eu vou formar essa pessoa. Ele fez com muito, com muitos. Eu acho que eu fui da última leva, assim. Ele tinha uma capacidade de ouvir e de entender as coisas de uma forma diferente. Ele sempre se rodeou de pessoas talentosas, ele sempre esteve do lado de pessoas que ele acreditava, e é impressionante que parece que as pessoas talentosas iam colando e iam ficando com ele. Então, eu acho que ele era um gênio disso, e também ele é um cara que escutava muito. Eu acho que as grandes ideias geniais dele vinham de conversas, vinham de ouvir pessoas, então ele era um cara que estava muito atento. Então, quando ele inventa uma grade de uma novela das 11, quando ele inventa um programa infantil, ou quando ele inventa... É um cara que ele não olhava, eu sou um diretor de cinema. Não, ele era um diretor. E é isso, ele era um diretor. E ele fazia. Ele tinha um arquétipo do pai, do grande pai. Era como se fosse um arquétipo. Tanto que nós todos nos sentíamos muito filhos dele. Ele queria saber se você estava se alimentando, ele queria saber se você estava se cuidando, se você estava descansando, se você estava dormindo, se você estava fazendo os exames de saúde. Ele queria saber se você estava cuidando de você. Isso era um negócio que era o tempo todo, né? E aí sentava e começava a discorrer das coisas que ele sabia, da literatura, da música, que era a paixão dele, literatura, música. Isso era o que movia ele assim muito, né? Muito demais. E o trabalho, claro, né? No âmbito pessoal, um cara extremamente amoroso, extremamente amoroso. Então era assim uma delícia sentar na sala dele ou sair com ele, né, para ir, enfim, para jantar, para comer, qualquer coisa parecida, e você poder ficar lá trocando com ele. Era um cara apaixonado pelo time do Flamengo, apaixonado por música, apaixonado por literatura e apaixonado por gente, apaixonado por pessoas. Era lindo ver a conexão que ele fazia com pessoas. Eu me lembro que quando o Miguel quis fazer o Pé na Cova, ninguém acreditava naquela história que falava sobre morte e que o meu negócio é a morte, né? Era o slogan da série. E o público vai rejeitar, o público não vai querer, o público vai... Tinham várias ramificações dentro da TV Globo que não acreditavam no projeto. O Thalma foi lá e bancou o projeto. Bancou e disse, pode gravar, pode fazer, que eu banco. Eu banco. Vai lá e faz. Aí a gente foi lá e fez. Aí depois teve todas as críticas, né? Por parte, na época, do Manuel Martins, que estava na função lá junto com logo da saída do Mário Lúcio. E o Thalma falou, não, vai ser assim, é assim que vai ser. Entendeu? Não tem que questionar. Nós temos que botar no ar, porque esse era o pensamento Boni, né? O Boni, eu vi várias vezes ele dizer para o Chico Anísio, vamos botar no ar. Aí o Chico Anísio disse, e se não agradar? Vamos continuar no ar, porque a gente só cria o hábito da programação se a gente deixar ela lá. A TV Globo, naquela época, não era competitiva do ponto de vista do Ibope, então ela podia trabalhar no risco. E ela trabalhava no risco, foi assim que ela fez tantas coisas diferentes e inovadoras e loucas e tudo, né? Imagina, hoje em dia, a gente não faria o Pé na Cova. Se eu fosse vender para você uma série como o Pé na Cova, eu diria a história de um dono de uma funerária que é casado com uma mulher alcoólatra, saída
de uma clínica psiquiátrica e que continua bebendo, não se curou. Tem uma mulher dentro de casa que é uma empregada doméstica, que é uma babá, que não se sabe de onde ela veio. Um acha que era a babá era dela, o outro acha que era do outro. Ela tem Alzheimer e diz todas as verdades, como todo doente de Alzheimer. Eles dois têm uma filha que se prostitui na internet, um filho que é um ladrão, candidato a vereador e ganha a eleição, casada com uma menina que é uma vagabunda, uma prostituta, entendeu? Então, e tem 2 vizinhos esquizofrênicos. Eu acho que eu fui bem claro, esquizofrênicos, carteirinha, né, que obtiveram alta porque estão medicados, né? Um é motorista da funerária e a outra se acha linda e carpideira de enterro. Vai lá para chorar. Então, na frente do cemitério, tem uma barraca de cachorro-quente com 2 meninas gêmeas de raças diferentes, uma branca e outra preta, que a mãe teve relações sexuais com um preto e um branco e teve gêmeos, isso é verdade, isso pode acontecer. Então, eu te digo que não se salva ninguém, entendeu? Né? Aí também tem uma oficina mecânica na frente do cemitério, aonde tem 2 irmãos, uma irmã que é uma sapatão desgovernada, que namora a menina, filha do personagem do Miguel do Russo, e não sabe que ela se prostitui na internet, mas ele acha que ela se mostra só para ele. Mas, na realidade, foi fazendo para ele, na internet, que ela aprendeu a fazer para todo mundo e ganhar dinheiro com isso. Tem um irmão que se traveste à noite, é um travesti à noite, e faz vida, né? Faz prostituição. Então, se eu mostrar isso dentro de uma Bíblia, não tem quem aceite, só Roberto Talma. Não, ele deixou muitas lições, não foi nenhuma não, Vitor, foram muitas. Aprendi com ele a imputar o trabalho acima, né, das questões da posição da pessoa, ou seja, em primeiro lugar, nós temos que fazer um trabalho, e aqui nesse trabalho, então, todos nós temos o mesmo nível de responsabilidade. Isso faz com que você consiga lidar com essas estrelas, né, de uma forma mais harmônica, mais reta, né? Então, o que acontece? A estrela sabe que está por trás dela um cara altamente responsável, altamente competente, altamente entendedor de tudo aquilo que está se fazendo. Então, ele entendia que era necessário esse nível de confiança, em primeiro lugar, ser conquistado, não deixava nenhuma estrela montar nele, né? Porque, obviamente, sabia que isso seria destruidor para o trabalho, não é uma questão de ego, nem disputava poder com estrela nenhuma. E isso foi um aprendizado muito importante. Você não disputa poder, né? Quem manda mais, quem é mais importante aqui, o diretor ou a estrela. Você compactua com a estrela. Você se une com a estrela. Você pega a estrela e fala, estamos juntos nessa e vamos fazer o melhor que nós pudermos. Então, isso gera um nível de confiança mesmo, né, entre as pessoas que trabalhavam com ele. O Roberto Carlos era um que tinha um nível de confiança, né, que adorava trabalhar com ele. Eventualmente, eu ia lá para ficar assistindo ele gravar e montar os especiais do Roberto Carlos. Era lindo como os caras tinham referência por ele. Reverência. Eu e o Rogério, a gente começou na edição, a gente se considerava meio... Quando a gente estava os 3 juntos, sou muito amigo do Rogério. A gente estava os 3 juntos, assim, a gente sentia, porra, Talma, entendeu? Nosso pai, entendeu? E a gente tinha uma relação muito... O Rogério teve uma relação mais próxima do Talma num período e eu mais distante, assim. E eu tive mais próximo dele no final. Mas os dois, a gente tinha um carinho enorme, a gente tinha... Até porque a gente é muito amigo, eu e o Rogério.
a gente se considerava meio que como se fosse uma relação meio filial, assim. Então, o depoimento dele é muito importante, assim, porque ele era um cara muito ligado ao Thalma, mas muito mesmo. E estava muito ligado a ele também. O Rogério também veio da edição, assim como o Thalma, assim como eu. Então, a gente tem um background muito parecido e uma história parecida. E um jeito parecido, divertido, meio porra louca, assim, de lidar com tudo. Assim. Mas sim, ele foi difícil para ele porque as complicações foram bem difíceis. Ele tinha que fazer tratamentos em casa diários, que levavam horas, era chato pra caralho pra ele. E ele ficava frágil. E quando a gente estava junto, assim, quando ele ia lá para a televisão, a gente tinha que aproveitar muito a presença dele, porque é sempre muito enriquecedora. Então, a televisão ela tem um trabalho realmente muito puxado e muito pesado, mas a responsabilidade da vida e da saúde é de cada um de nós, né? Nós temos sempre a opção de falar: eu vou sair, eu vou parar, eu vou continuar, eu vou até mais tarde, eu vou parar mais cedo. Mas a paixão que ele tinha pelo trabalho, a forma como ele se entregava e a construção da vida dele inteira dedicada a esse trabalho acabou gerando consequências nocivas para a saúde dele. Tem uma frase que ele me disse quando ele estava prestes, né, a falecer já ali nos últimos meses, né, em que ele falou: como é que eu deixei a situação chegar nesse ponto? Como eu deixei? Porque era um cara muito inteligente, um cara que se cuidava, gostava muito de cuidar das pessoas, mas o cuidado com ele exatamente, nesse ponto ele faltou. Em algum lugar ele faltou com isso. Ele gostava muito de cuidar da gente, mas em algum momento ele parou de cuidar dele, né? Então isso, eu acho que isso começou a pesar com o passar dos anos, claro, né? Porque a gente tem uma máquina, um corpo que a gente precisa cuidar, não tem jeito. Então ele sentiu que em algum lugar ele deixou passar um certo nível de cuidado que ele poderia ter tido a mais com a sua própria saúde. E isso gerou consequências que o levaram, infelizmente, né, ao falecimento. Foi muito sofrido, foi muito sofrido. Não foi fácil o que esse homem suportou nos 2 anos, aproximadamente, que ele viveu o processo do seu falecimento. Nenhum de nós, eu acho, nenhum ser humano nunca, sei, não conheço todo mundo, obviamente, mas, cara, o nível de resistência, de querer viver, de capacidade de enfrentar as doenças e as decorrências da sua falta de saúde, é um negócio assim, era um leão lutando para viver. E, e isso, claro, estendeu a coisa, ele queria viver, ele queria viver. Então, foi uma luta, foram 2 anos muito sofridos, muito sofridos. E, infelizmente, né, não só ele, mas todos nós acabamos perdendo essa batalha. Né? Embora eu acho, Vitor, que, enfim, a gente não sabe tudo, obviamente, né? Mas ele ter que se deparar depois com o que foi se tornando a televisão, que ele ajudou a criar, que ele ajudou a formar, também não era um processo, também não ia ser um processo saudável, porque foram muitos anos de luta para levantar a Globo, né, para fazer a Globo se tornar quem ela se tornou, e ele fez parte absoluta desse processo, depois ficar ali vivendo aquilo em que foi se transformando, a televisão mudou, claro, as pessoas mudaram, tudo mudou, o sofrimento depois que ele iria passar, eu acho também que, enfim, eu prefiro acreditar que o Papai do Céu
Roberto, você cumpriu a sua missão lindamente. Você fez o que, Nossa Senhora, ninguém esperava que você fizesse. Vem ficar aqui do meu lado, porque o negócio vai ferver lá embaixo e eu não quero que você participe disso, não. Fica aqui agora comigo. Eu acredito nisso. É uma forma de me confortar. Cara, o Talma, eu acho, nesse sentido, é, é, ele talvez seja uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque é, o Talma, só para você ter uma ideia, quando eu conheci o Talma, eu era ator. E eu lembro da primeira vez que eu vi o Talma, eu fui fazer um teste para um programa especial que depois eu vim a descobrir que chamava Jovem Stars. E que ele acabou fazendo. Na verdade, depois quem acabou fazendo foi a Marlene Matos, com o Talma. E esse programa, ele procurava atores que dançavam, cantavam, atuavam, tocavam violão, etc. E nesse dia, eu lembro que eu aprendi a tocar violão, bem mal, mas eu toco. É, e, e nesse dia tinha uma pessoa que queria cantar e não conseguia acertar um tom de uma música, e eu peguei o violão e comecei a tocar no estúdio do nada. Resultado, eu não passei nesse teste desse programa, não ficou, mas eu sei, depois ele me contou, que ele ficou comigo na cabeça. Em 3 meses depois, ele foi fazer uma novela e ele me chamou para fazer uma novela, que foi minha primeira novela. Nessa novela, eu tinha muita curiosidade, eu sabia que eu estava com o Talma, e o Talma estava dirigindo. Então, como eu morava no Rio, num apartamento cedido pela Globo na época, porque, enfim, eu não tinha como me bancar no Rio na época, e o Talma estava dirigindo, eu perdia meus tempos, que eu não tinha nada para fazer, indo para os estúdios. E eu ficava no estúdio, do lado dele, sem nada para fazer. Olhando, 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 todo dia. Eu acho que aí ele começou a reconhecer em mim um desejo muito forte de gostar de estar ali naquele lugar. Com o passar do tempo, eu fui ganhando liberdade, com o passar do tempo, eu fui trocando. Eu sempre tive fora da Globo, uma força de produção com os meus projetos, onde eu ia, agitava, produzia uma peça, montei uma produtora de teatro, e eu sempre compartilhava com ele. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Tal me identificou ali em mim uma potência. E depois de muitos anos de amizade, vou ser bem preciso, depois de uns 6 anos de amizade, mais ou menos, o Talma virou para mim e falou, numa conversa muito importante, que eu seria mais importante para mim mesmo o dia que eu entendesse que eu era um diretor e eu precisava focar. Porque eu queria ser produtor, eu queria ser ator, eu queria ser diretor, eu estava dirigindo fora peça de teatro, eu produzia uma peça, aí eu era ator, e daí eu estava músico com uma banda, com uma música, e eu levava para ele uma música, um disco, porque eu estava na correria, mas eu estava querendo fazer muita coisa. E um dia, quando ele me fala isso, minha vida aterriza. E ele fala sobre o foco na direção. E com certeza isso mudou minha vida, até porque eu cheguei e olhei para eles. Cheguei em casa, comentei com a Fernanda, eu já era casada, sobre esse meu papo com o Talma, e a Fernanda também concordou. Então era assim, eu tomei 2 pancadas, uma de direita e uma de esquerda, uma do Talma e uma da Fernanda, para assim, o foco que eu precisava e de fato qual era o lugar que eu queria estar. E desde então, o Talma mudou minha vida, porque o Talma que eu conheci era um cara que eu admirava e eu aprendi a gostar de fazer aquilo que ele fazia. Então eu era um moleque cheio de sonhos e que eu queria fazer aquilo que ele fazia. Eu olhava para ele fazendo, eu vi ele no set. Eu tenho várias passagens com ele sobre isso. Então eu olhava para aquele cara no set, eu falava, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu quero ter o pensamento, e ao mesmo tempo que ele tinha um pensamento elaborado, ele tinha um pensamento simples. Às vezes ele estava atrasado, ele buscava soluções simples para cenas ou para situações. Então, dezenas de shows que eu fui com ele, assisti show 1, show 2, show 3, vi especial,
eu era um moleque, eu era um garoto chegando no Rio, e ele abrindo as portas para mim, e eu sabia que ele estava abrindo as portas. Então, era um cara muito cheio de sonhos e admiração. Quando ele me deu, depois de 6 anos, esse jab, essa pancada, que ele falou sobre o foco e aquilo que seria mais importante para mim, eu decidi largar tudo e focar na minha carreira de direção. E é muito louco, porque quando eu tomo essa decisão, poucos anos depois, uns 3 anos depois, a gente perde o Talma. Porque, se eu não me engano, o Talma, ele morreu em 2014. Abril de 14, eu acho. E tem uma história que, um pouco antes dele morrer, eu fiz o meu grande projeto que me prospectou para o mundo como direção, que foi o show da Anitta. E eu lembro que eu peguei uma cópia do show da Anitta, era um DVDzinho, ele estava na cama dele, eu fui na casa dele e eu mostrei para ele o show. E ele já estava bem mal, ele falava mal já, assim, ele estava na cama. E ele falou uma coisa para mim nesse dia que é assim: você está fazendo aquilo que eu nunca consegui fazer. E, e pouco tempo depois, acho que menos de um mês depois, ele morreu. E com certeza o Talma não conseguiu, talvez, curtir o meu sucesso. Ele não conseguiu ver minha trajetória de sucesso como diretor. Porque eu comecei ali. Eu estava começando ali, era o meu primeiro momento de sim, fui, aí eu virei de assistente de direção, comecei na relação de assistente de direção, ele ficou acompanhando, e quando eu dirijo uma coisa grande, de relevância, e que me projeta, depois ali o Talma, eu não consegui compartilhar com ele isso. Isso foi meu primeiro frame de compartilhar um sucesso daquilo que ele mudou a minha vida. Então quando o Talma se foi, eu me parece que tudo que eu faço tem o dedo dele. Então é muito louco, porque eu não pude compartilhar. Então, sempre que eu entro em algum projeto, eu falo, como é que o Talma faria? Como é que eu seria numa reunião que eu apresentaria isso pro Talma? O que eu falo para ele? Às vezes eu tô no meio de um quebra-pau, o foco todo em mim, que eu preciso achar uma solução. Eu falo, cara, como é que o gordo faria? Então, tem uma coisa de um lugar que parece que esse cara, ele tá do meu lado. Então, é foda. Porque quando ele se vai, eu tô no momento de, beleza, velho, entendi o que você deixou, entendi a missão que você deixou. Eu acho que o Talma teve um cuidado muito louco. Ele era muito sábio, muito sábio. Eu acho que como ele foi ficando doente e a vida para ele já estava diferente na cabeça dele, o Talma passou a ser uma pessoa de frases soltas muito loucas, assim, que ele falava, você fala, mano, que cara maluco, por que ele tá falando isso pra mim? E no final ele tinha razão, assim, claro que ele tinha as questões de quem convivia com ele, o dia a dia, de uma pessoa mais intensa no dia a dia, assim, mas ao mesmo tempo, quando você para, é muito louco que tinham muitas questões do dia a dia com o Talma, mesmo o líder. Hoje, cara, eu cheguei num lugar, até na própria Globo, a minha cadeira que eu estava ocupando até o fim do ano, teoricamente eu seria o mesmo lugar que ele ocupou um dia. Nascer era ele, a gente trabalhou junto, o Luiz Fernando Carvalho, uma grande direção do Luiz Fernando Carvalho, e foi a primeira direção do Luiz Fernando Carvalho, e eu colei com o Luiz aqui, e o Talma gostava muito do Luiz. O Talma sempre defendeu o grande artista, independente, ele sempre defendeu o artista que estava no processo criativo. Então, nessa época, trabalhamos juntos de volta, o Talma estava numa posição de diretor de núcleo, nessa época, e era a primeira direção geral de Luiz Fernando Carvalho, era o segundo diretor, e foi uma catarse criativa essa novela. Primeiro, porque o Luiz Fernando é um cara muito criativo também, e também que incentiva a criatividade. Segundo, porque era uma obra brilhante do Benedito, era assim, uma obra que permitia você trabalhar com mitos e trabalhar com
com onírico, com coisas que a câmera não está vendo direto, pegando a mítica do sul da Bahia. A gente viajava muito para o sul da Bahia, diferente agora de Renascer atual, que não tem esse dinheiro para poder ir para lá. A gente ficou lá meses, entendeu? Às vezes não vinha capeta, você ficava para lá inventando coisa, entendeu? E eu fui para São Paulo, fiz uma filmagem em São Paulo com 16 milímetros que não tinha. O Luiz Fernando falou, cara, estamos com poucos capítulos na semana, inventa coisa aí. E eu ficava inventando coisa com o Matador, lá com o Damião Matador em São Paulo. Assim, tinha uma cena que era numa academia, e ele ficava aquele matador andando numa academia, tocando Danúbio Azul, e o cara falava, que porra é essa? As pessoas malhando. Aí ele via a mulher malhando, ele falava, que porra é essa? Entendeu? A gente inventei ele andando no Minhocão. Eu falei pro Jackson não conhecia São Paulo, falei, cara, pega o avião, não olha para a janela, entra no quarto, fecha a cortina. Que a gente, no dia seguinte, nós vamos filmar com você, vendo São Paulo pela primeira vez, como se fosse um personagem. Ele fez isso. No táxi, ele não olhava para o lado de fora, e quando eu saí filmando de 5, 6 horas da manhã, já botei ele de cara andando sozinho no Minhocão. E ele ficou mais impressionado do que qualquer coisa com um outdoor gigante que tem uma panela. Ele ficou com aquela panela, eu fiz ele olhando a panela, assim, entendeu? Que era aquilo, uma panela gigante. Era o contraste entre o cara que era um matador do sertão para São Paulo, foi muito legal. E tava era um nosso mecenas, entendeu? Foi um mecenas pro Luiz Fernando, entendeu? Vaticinou a criatividade do Luiz Fernando, e o Fernando decolou a partir de Renascer, era um grande sucesso. E tava do jeitão marrento dele, do jeito tava naquela. Eu tava ficando mais fofo no fim da vida, mas nessa época aí era foda, cara. Era foda de lidar pra caramba. Sempre muito divertido, mas sempre foda de lidar. Depois ele foi ficando mais doce no final da vida, assim, quando eu fiquei mais próximo dele. Mas ele era um mecenas, cara, de muita gente. Ele, entendeu? Não só ele era o criativo, mas ele sempre valorizava a criatividade de todo mundo. Na época que o Thalma fez essa inquietude dele, existia um espaço, né? Hoje em dia a coisa andou, tudo mudou muito, mas ali era uma TV, era muito aberta, você tinha os espaços, e ele, com aquela necessidade dele, ele foi buscando, ele achou que tinha um espaço ali. Hoje em dia você não tem mais isso. Eu juro por Deus, se tivesse, talvez eu tivesse também ali, fazendo a mesma coisa que ele fez, buscando um espaço ali, querendo conhecer o espaço de lá, como as coisas caminham aqui, como isso aqui, como a TV Globo na época era uma coisa de excelência muito grande, e essa necessidade dele passar, ele tinha essa necessidade, as experiências dele. Teve uma coisa que ele falou para mim também, uma frase muito forte também, que eu esqueci, que ele fala assim, faça um sucessor. Ele falou isso, faça um sucessor. Isso é uma frase muito, porque você tem que fazer um sucessor, né? Qualquer lugar no mundo você tem que fazer um sucessor. Mas voltando ao que a gente estava falando, ele talvez, se hoje em dia você tivesse essa necessidade de buscar isso que ele tinha aqui de excelência em outros lugares, colocar, mostrar conhecimentos. O Thalma, ele tinha um poder de reação muito grande quando fizeram lá eu me lembro quando ele fez a Linha Direta, porque tinha uma novela em alguma emissora que eles botaram um horário lá, uma novela que estava começando a perturbar aqui a TV Globo no negócio de Ibope. Eles já inventavam uma coisa, inventavam Linha Direta, inventavam uma novela das 11, e sempre combatendo, porque nós tínhamos isso, né? Tinha o concorrente. Então, a Globo existia essa hegemonia que não podia ser mexida. E o Thalma, ele tinha um poder de reação muito grande, muito grande. Então, isso aí, e talvez essa coisa dele foi para Tupi, foi para a Band, voltou, deixou a gente órfão lá, eu me senti órfão, e continuei caminhando lá com os ensinamentos dela. Quando ele voltou, foi maravilhoso, a gente se vê, a gente se abraçar. Mas eu acho que era isso, por causa da época, por causa da necessidade que ele tinha de mostrar que aquilo ali existia uma forma de fazer muito gostosa e muito boa.
que nesses outros ambientes, na Bandeirante, na Tupi, não era de tanta excelência, sem fazer juízo de valores de ninguém, como tinha dentro da TV Globo, que existia um controle de qualidade muito grande, e o Talma tinha um domínio muito grande daquilo ali. Ele veio da montagem, ele sabia tudo, ele sabia muito. O Talma sabia muito de dramaturgia, de técnica, de edição, de câmera, de luz. Então ele era maior do que, né? Era maior, ele precisava de uma coisa mais, de mostrar mais. Então acho que isso que movia ele a fazer, fez essas incursões aí. Vamos lá, eu acho. Vou começar pelo Talma, tá? E depois eu chego na gente um pouco disso. E eu acho que o Talma, ele é uma consequência do seu tempo. O que aconteceu com o Talma. E quando a gente olha para trás, e eu tento olhar hoje, principalmente com um olhar mais executivo, um olhar mais moderno executivo, eu fui assistente de direção do Maurinho, eu virei assistente de direção do Maurinho porque o Talma e o Maurinho combinaram. Tipo, foi um combinado deles, falaram, ó, pega o Raoni e começa a formar ele. Então eu fui, o Maurinho me chamou, falou, ó, conversei com o Talma, o dia que o Talma falou isso para mim, o dia que você estiver pronto, eu entro. E foi assim que eu fui para a direção. O Talma me provocou e o Maurinho me puxou. Então esses dois caras, eles cuidaram de mim de uma forma muito especial. Eu sou muito grato, por essa vida, a eles, os dois. E isso tem um pouco a ver, porque assim, colocar no ar, nas condições que se tinha naquela época, qualquer coisa, e quem trabalha com audiovisual sabe da dificuldade de você levantar uma coisa, e assim, você está precisando de concentração, cai um negócio, um cara bate sem querer, porque o cara naquela época existia bebidas no set, pessoas não tinham regras, as pessoas saíam para almoçar, voltavam bêbadas no set, de todo tipo. Eu tô falando do nível do motorista, do carregador, do eletricista. Quando você pega toda a cadeia, não tinha um olhar para o indivíduo, era fazer a qualquer preço. Por quê? Tinha pouca estrutura, tinha pouco tempo, equipamentos lentos, o processo era mais lento. Então era um nível de estresse para fazer muito grande. E num nível que era muito permissivo, numa geração que se permitia tudo isso muito tempo. Então eu não costumo julgar sobre isso, mas eu acho que hoje os recursos e o modelo que foi se evoluindo de construção, a gente foi evoluindo, a gente foi aprendendo. Esses caras, eles aprenderam no erro. Esses caras aprenderam quebrando cabeça. Quando a gente fala do Talma, Paulo Biratã, Daniel Filho, esses caras criaram Boni, né? Mas o Boni já era um lugar mais executivo, mas esses caras que faziam a máquina acontecer, e depois veio uma nova geração que eles mesmos formaram, Jorginho Fernando, Denis, enfim, outros que já vieram, aí Denis Sarraceni, eu não vou citar nomes, mas é uma geração. Quando você pega outra geração que já é Papinha, Maurinho, já é você vai vendo que há ainda uma evolução dessas pessoas, em termos de formação profissional, porque o que o Talma viveu, esses caras viveram, era uma guerra todo dia. Então essa pressão de fazer, e estava na responsabilidade dele no final entregar. Então, assim, não tem como ser assim, e continua assim. Hoje em dia são outros os desafios. Então, a pressão continua, o jeito de fazer ainda é difícil, não há disciplina no set. Até hoje a palavra que se usa mais é silêncio, silêncio, silêncio. A gente tem problema de formação de equipe, desde sempre. Então, temos um problema de cultura e educação no país, que você não forma bem profissionais, que não forma profissionais aptos, então você tem que formar no set. Então, quando isso tudo começa a acontecer, o cara que está na liderança, ele vai enlouquecendo. Ele vai assumindo porque ele começa a ser absorvido por uma demanda daquilo que não pertence a ele. E isso é muito estressante. Então, a minha visão talvez seja um pouco mais técnica sobre isso, até pela minha geração. E eu, graças a Deus, ou graças a essa trajetória, existiram Talmas, Denis, Maurinhos, para que eu chegasse nesse momento, no momento. Só que fica muito mais difícil.
Porque na época que que eles faziam, pegava e fazia. Dependia deles. Hoje em dia você depende de processo. Então, de um lado, era mais difícil por formação em equipe. Agora é tanto processo que se torna mais difícil. Quando você conversa com o Pedrinho Vasconcelos, que viveu os dois mundos muito intensamente, ele tem reclamações do mundo anterior e ele tem uma poesia sobre o mundo anterior que agora está insuportável, mas agora, eu estou citando ele, tá? Mas tem outros. Outros diretores, Lipe, Binder, outros caras. É uma galera, eu tô falando da turma do Talma, tá? Que viveu esse mundo do Talma e hoje vive e sofre, porque era mais simples de fazer também. Voltando sobre o Talma, de um olhar mais técnico. O Talma é um cara que ele teve que impor um jeito de fazer para as coisas darem certo. Então, o fim de vida dele é resultado do tempo dele. Então, eu acho que até mais... não é consequência, eu usei a frase, ele é consequência. Eu acho que o Talma, o fim de vida do Talma é resultado do tempo dele. Porque o Talma, ele de fato ficou mal de saúde, ele de fato teve consequências do lifestyle que se impunha naquele momento. Quantos diretores perderam família, não tiveram conexão com família, etc., e ficaram escravos daquilo. E hoje em dia você olha para a máquina e para e a indústria não era uma indústria, era uma empresa. Hoje, você como visão de uma geração mais nova, eu e você, por exemplo, a gente tem caminhos. Você fala, peraí, eu concordo com essa empresa ou não concordo? Quero estar nela ou não quero? Então tem outras questões que te levam para um olhar mais... uma visão diferente. O Talma, ele é um resultado da geração e da era dele. E, por sorte nossa, o Talma viveu bastante. Paulo Biratã morreu cedo. Por exemplo, eu queria ter convivido com o Paulo Biratã. E o Talma, eu tive o privilégio de conviver sala a sala, dia a dia, casa. Ele que me fez casar com a minha mulher. Eu tenho a minha filha, graças ao Talma. Ele que chamou um dia e falou, cara, se liga, velho, está aí, ó. A mulher da tua vida é a Ananda. Ele chamava Fedinanda. Então, assim, eu tive esse privilégio de conviver com esse cara. Eu tive o privilégio de ficar tardes e tardes e tardes na sala dele lá dos estúdios, sem fazer nada. Ele assistindo episódio e dando parecer. Eu estava vendo o que ele estava pensando. Eu estava só querendo absorver. O fim de vida do Talma deu a ele a consequência daquilo que ele optou em vida, e ele sabia disso. Então ele ficou mais frágil, certo? Ele era um homem bonito, forte, bojudo, mas sarado, andava sempre com casaco de couro, tal, mas dava medo na galera. Talma dava medo, assim, até porque porra, falava direto, maluco, doidão, entendeu? E porra, produzia, e era o cara de ponta da televisão. O pessoal se cagava de medo do Talma, entendeu? E ele, no final de vida ele ficou mais frágil, mas ficou mais, assim... Ele sempre foi uma pessoa humana, mas revelou um humano mais delicado, assim, uma figura mais delicada. Então, assim, por um tempo, eu ia para casa dele, era difícil, era doído ver aquele cara que teve aquele poder, que tinha tudo que você pode imaginar. Mas tem uma coisa que o Talma nunca perdeu, até na cama: o teu poder. Porque o poder do Talma era sobre influenciar pessoas. O Talma nunca deixou de ser o Talma porque ele estava na Globo ou não estava na Globo. Ele era o Talma, cara. Ele tinha uma capacidade de exercer uma liderança, uma referência sobre as pessoas, de onde você tivesse, a hora que você tivesse, ele era o Talma. E isso a gente tem que aprender, e eu acho que isso é um pouco que ele plantou em algumas lideranças formadas por ele, que a gente preza pelas pessoas, a gente preza pela relação. Então, eu acho que o Talma, olhando de uma forma técnica, e de uma forma mais, como é que você falou, não do lado afetivo apenas, eu acho que da maneira que o Talma acaba a vida dele, é resultado da geração dele, do tempo dele, porque ele tinha que fazer a qualquer custo. E óbvio,
ele era um líder, e óbvio, ele chamava responsabilidade, e óbvio, ele tinha pressão, e óbvio, ele precisava de escapes, e óbvio, ele tinha festas, e óbvio, ele tinha dinheiro, e óbvio, ele tinha... Cara, olha o mundo que esse cara viveu, olha a vida que esse cara viveu, e eu acho que ele teve tempo, e a vida é muito louca, falando do fim dele, ele teve tempo suficiente para ficar, para pensar sobre isso. Ele ficou mal 3 anos quase, desde o primeiro infarto. Ficou mal, voltou, ficou mal, voltou. Ele morreu durante 12 minutos e voltou. Tem uma história dessa. Ele teve tempo suficiente para refletir o quanto o que ele fez foi de impacto ou não, e eu acho que ele tinha consciência de tudo. Eu nunca, como é que se diz? Fui uma pessoa de falar muito da minha vida particular, né? Do meu íntimo. Mas eu peguei o Rafael, filho da Zilda, no colo, com 3 anos de idade. Assim como ele brincava com a minha filha, Maria, que tinha 4 anos. Quer dizer, a diferença do Rafael para a Maria Maia é de 1 ano. Então, era assim, quando eu me separei do Wolf, a Maria devia ter ia fazer 5 anos, e o Rafael tinha 3, ia fazer 4. O Thalma era um homem muitíssimo culto, muitíssimo culto. E, além de muito culto, ele era uma pessoa que era um músico, ele estudou medicina, não se formou, mas cursou medicina. Era um cara que tinha essa pessoa visionária, ele conseguia enxergar o que iria fazer sucesso futuramente, né? Tanto que ele não quis de jeito nenhum que o Rafael fosse fazer uma carreira dentro da Globo, porque ele achava que a Globo, a partir dali onde estava, ia ser um processo de desfunção e que o Rafael não aprenderia nada de novo. E fez a minha cabeça também com relação a Maria. Tanto que Maria não fez uma carreira na Globo. A Maria fez novelas como atriz, mas quando ela optou por dirigir, não foi lá, né? Ela fez por conta daquilo que ela tinha vontade de fazer. Ele era um homem muito, muito, muito culto, muito bom de se ouvir, muitas histórias, muitas coisas. Ele começou como montador na TV Globo, né? Ele era montador do Walter Avancini, né? E foi muito legal, porque eu me lembro, a primeira vez que eu pedi para alguém para ser assistente de direção na TV Globo, foi para o Walter Avancini, e ele disse para mim, cresça e apareça. Eu falei, crescer eu não tenho mais condição, porque meu 1,56 m não vai alterar, entendeu? Eu continuarei com esta altura. Agora, aparecer eu posso aparecer, mas pelo jeito não adianta aparecer para você, porque você não me enxergou. Então, eu vou seguir em frente. E aí, segui em frente, pedi demissão da TV Globo, virei para o tal e falei, vou pedir demissão da TV Globo. Você é louca? Você tem 2 filhos para criar. Falei, vou pedir demissão para que um dia você possa me contratar como assistente de direção. E foi assim que aconteceu. Ele foi lá, depois me buscou, e eu fui ser assistente de direção na Mandala, e aí depois fui para o Chico Anísio, e no Chico Anísio entrei no lugar do Milani, aí a minha carreira foi indo, foi se organizando, né? Eu acho que, pensando aqui, talvez eu e o Pedro tenhamos sido os 2 últimos formados por ele. Entende? Acho que nós dois tenhamos sido as 2 últimas pessoas de direção que o Thalma falou, vai, sabe? Que eu acho que tem isso. Que ele diz assim, para que fazer tanto remake? Não é possível que ninguém tenha uma ideia boa. Talma, Talma fruto de uma época onde o diretor, ele era um diretor-produtor, o diretor de núcleo, só que tinha 4 diretores de núcleos, ele era um deles, então ele tinha 8 projetos, então ele conhecia tudo de televisão, então ele adquiria um respeito muito grande dos autores com relação, porque ele, de uma certa forma, além de diretor, ele era produtor. Certo? Então, botando a mão na massa e tocando o negócio. Se tivesse que cortar, ele falava direto que tinha que cortar. Então, tinha um respeito muito grande, todos os autores tinham um respeito muito grande por ele, ele conhecia muito de televisão. Essa cultura acabou. Essa cultura... Depois houve uma mudança, onde
A estrutura da televisão ficou muito mais centrada na executiva da empresa com os autores. Os autores ganharam um status muito grande, com todas as razões, e todos os seus... Eu acho que televisão é muito um processo de texto com o autor, assim. Mas depois a direção foi ganhando, principalmente novela, né? Mas a direção ela foi ganhando, de uma certa forma, uma importância maior, porque é preciso ter diferenças de um produto, de um programa para outro. E essa diferença ela se dá muito porque um autor, a forma de ele lidar com uma novela, 180 capítulos, ela tem semelhanças de uma novela para outra. Pode variar a história, mas o seu estilo ele é muito presente. Você identifica muito fácil um autor para outro. Assim, é muito difícil um autor que muda muito o estilo de uma novela para outra. Ela vai virando uma grife. E eu acho que o que dá uma diferença mesmo, de fato, é a direção, o olhar que está tendo para aquele autor. Mas isso não é uma relação não é uma relação muito bem resolvida, não. Eu não considero. Eu acho que é uma relação muito tensa, certo? É uma relação onde o autor quer ver muito o que ele está escrevendo, quer muito realizar o que ele está fazendo da forma que ele pensa, e o processo acaba sendo por muitas vezes muito conflitante. Às vezes não, às vezes tem uma simbiose, tudo certo. Eu tinha uma relação excelente com Glória Pérez fazendo seriado, mas quando a gente foi fazer novela, a nossa relação não foi tão boa. Eu não sei se eu entendi o pouco espírito dela, e também vice-versa. E eu acho que tem assim muita subestimação da formação e da cultura dos diretores hoje em dia, por parte dessa relação de autor com um diretor. Eu acho que no passado não era assim, tinha um respeito, um entendimento melhor. Certo? Eu acho que isso perdeu muito com o tempo. E embora eu super considere que você está fazendo uma novela, você está fazendo aquela obra daquele autor. E você tem que pegar aquela obra e jogar para cima. Muitas vezes você consegue, outras vezes você não consegue. Com Valsir, eu tive bastante... Valsir é um cara que variava, tive uma parceria muito bem sucedida com o Valsir, de profissional e de amizade, entendeu? Que continua vivo até hoje, e que... mas houve um momento que o Valsir também passou a confiar muito, entendeu? Na forma que eu entendia a obra dele. E passou a ter... Aí você vai ganhando soltura e você vai agregando elementos assim, a coisa vai engrandecendo, entendeu? Eu acho que é isso que precisa acontecer, e não, de uma certa forma, uma relação de desconfiança e controle. O autor está lá escrevendo de uma forma muito visceral, a gente também precisa fazer isso, certo? Mas nem sempre é bem sucedida, porque às vezes você simplesmente não tem sintonia com aquele universo do autor, assim. E eu tive muita sintonia com o universo da Glória Pérez no Dupla Identidade, fazendo seriado, um universo macabro, pesado, mas eu não tive tanta sintonia com o universo melodramático dela. E isso reflete, isso imprime. Quando eu não estava no núcleo dele, eu fui para um lugar onde ele estava, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele, né, estreou, fez todas as histórias possíveis na época do Monteiro Lobato, e depois saiu e deixou na minha mão, eu com o Valsir Carrasco. O Valsir escrevendo e eu dirigindo. Aí eu conheci Valsir. E aí depois Duca também veio, aí a gente... Aí você vai, né? Mas depois voltei de novo ser menina Roberto Thalma. Às vezes ele acreditava no que as pessoas diziam para ele, e eu me lembro que uma vez eu sofri muito, porque eu não sei qual foi a mentira que inventaram, porque era mentira, e ele ficou com muita raiva de mim, ele disse: não quero mais trabalhar com você, não quero. Eu falei: pelo amor de Deus, se eu não trabalhar com você, eu não vou trabalhar com mais ninguém. Eu chorava na porta da casa dele,
na Vieira Solta, entendeu? Era uma pessoa chorando na porta da casa do tal, entendeu? Era nesse nível. Mas depois ele entendeu, e aí voltamos a trabalhar juntos. Ele me chamou para tomar lá da cá, e aí fiquei até ele falecer com ele. Sofreu sim, tinha medo, ele passou a ter mais muitos problemas de saúde, e aí o pânico passa a ser mais frequente. Ele teve um receio de fazer um transplante, né? Ele teve um medo de fazer o transplante, mas depois o que acometeu ele foi uma puta ansiedade, foi uma outra doença. Então eu não consigo ver o Thalma desistindo da vida, eu não consigo ver ele se entregando, eu enxergo muito bem que ele teve uma doença física, uma doença mental, ele teve um problema, né? E foi uma puta crise de ansiedade, um puta pânico, que isso é tratado com remédio, é igual você ter um câncer, é igual você ter, né? E essa eu acho que foi o que fez com que as pessoas achassem que ele tinha desistido. Não, ele estava com pânico, o Thalma nunca teve medo de avião, e ele entrou em pânico, ele tinha que ir para São Paulo, ele entrava num carro, tinha que sedar ele. Então foi uma crise, eu sei o que eu tenho uma filha que tem crise de pânico, crise de ansiedade, e eu identificava ele igual eu identificava ela. Então eu não concordo com essa desistência de viver do Thalma. Eu acredito que ele teve um medo, sim, de fazer o transplante de rim, ele teve esse medo, ele mesmo falou, não vou fazer. Eu falei, cara, aí as pessoas falaram, é melhor fazer, sua sobrevida vai ser maior, faz. Ele foi resistente àquilo, não sei nem se já existia alguma coisa do pânico, da ansiedade, mas eu acredito nisso, José, de ele ter feito, ele ter essa crise, ter feito ele ter medo, Mas ele não queria morrer de jeito nenhum, não queria morrer de jeito nenhum. Fizemos 4 trabalhos juntos, assim, se não me engano. A gente fez Toma Lá da Cá, fiz uma novela do Miguel Falabella chamada Negócio da China, fiz O Astro e fiz Gabriela. E aí Gabriela foi o último trabalho que ele pôde estar presente, assim. A partir dali ficou mais difícil para ele. E sim, era um sofrimento, assim, porque dava muita dó, assim, porque a gente via aquele touro, o homem era um touro, frágil, mas assim, também muita da grandeza do espírito humano se revela nesses momentos de fragilidade, e também, como ele era uma pessoa muito transparente, ele falou uma frase para mim que foi muito, que eu uso até hoje, assim, numa separação minha, ele falou, Maurinho, ninguém vai deixar de cuidar de ninguém, né? Você é assim, você cuida de todo mundo, eu sou assim. Mas qualquer movimento visando a felicidade vale a pena. Qualquer movimento em prol de felicidade vale a pena. Isso me deu uma confiança, porque era um momento difícil, assim, e me deu uma enorme confiança. E foi uma frase de um amigo, foi uma frase de uma pessoa sábia. A gente considerava ele um filósofo da televisão. Tem frases que a gente guarda até hoje, que a gente usa, a gente brinca, entendeu? Porque a gente... Vou falar uma, assim. Atores são muito complicados, né? Eu sou filho de ator, posso falar. Atores é um povo difícil. Ele fala, pô, existem 3 categorias de ser humano. Tem o bom caráter, tem o mau caráter e tem o ator. Ao mesmo tempo que ele realmente procurou essa ajuda espiritual e foi um cara que hoje em dia é péssimo, né? Que é aquele cara de Abadiânia, né? Ele, inclusive, quando a minha mãe teve câncer, ele indicou para mim, ele arrumou uma pousada para eu levar minha mãe, essas coisas todas. Ele super acreditava nesse espiritualista que depois ficou sagrado de que ele era um abusador de mulheres, etc. E tal, né?
Mas ele acreditava mesmo. Ao mesmo tempo que ele tinha esse posicionamento, que ele acreditava nesses objetos de cura, ele tinha muito medo de fazer transplante de rim, que era o que poderia ter salvado ele, né? Ele tinha medo de morrer na cirurgia, porque ele sofria de obesidade e ele sabia o quanto aquilo era prejudicial no processo dele. Ele está sofrendo tanto, ele faz essa hemodiálise, aí ele fica com o braço cheio de coisas, cheio de nódulos, difícil de pegar uma outra, de secar uma outra veia para colocar. Portanto, o Maurinho disse que ele tinha medo da morte. Eu acho que ele, de uma certa forma, era um suicida em potencial, né? Ele não conseguia enxergar isso. Porque, de qualquer maneira, a perspectiva dele era muito pequena, dentro daquele panorama ali, né? A perspectiva dele era difícil de se alterar, né? A não ser que tomasse uma atitude radical, a não ser que partisse por um transplante. E isso foi super, hiper falado, entendeu? Você vê que agora o Faustão aí fez transplante de coração, depois agora transplante de rim, tá aí. O Talma é um cara que deixa legado. O Talma é um cara que o que você está fazendo é muito legal e eu acho que a gente vai passar mais 50 anos em algum momento ou outro, grandes lideranças falando o nome do Talma. Porque ele deixou legado. Ninguém entende quem é agora, talvez, em cima do que, mas eu acho que o Talma é um homem que passou a vida deixando rastro de legado. É isso. Não sei se ele ia aguentar a TV Globo. Eu acho que ele não aguentaria a atual. Deu a vida por ela. Alguns infartos, alguns entupimentos coronarianos dele, que ele fez, botou alguns estentes, isso eu me lembro também, numa fase antes mesmo dele perder do rim dele parar de funcionar. Foi a TV Globo que deu de presente para ele. Porque ele não parecia uma pessoa estressada. Ele não era uma pessoa, por exemplo, como o Wolff, que era um homem de rompantes, né? De um temperamento forte, de gritar. Ele não era disso. Ele era de... Às vezes, quando ele ficava muito irritado, ele cantava. Eu me lembro que ele ficava cantando. Não sei lá que música que ele cantava. Às vezes era uma música até que estava na moda, ou era alguma coisa que ele ouvia, que era uma linha melódica que ele imaginava e ficava na cabeça dele, mas ele ficava... Jesus, já vi que ele está no auge do estresse, não adianta que ele não está ouvindo ninguém. Porque ele só ouvia quando ele queria, ele tinha ouvido seletivo. Ele estaria num lugar bem bacana ali. Eu acho que ele estaria... Não, acho que talvez ele estaria como um grande consultor. Ele não estaria mais trabalhando, que ele estaria com quantos anos, o Talma? Pô, estou com 60... O Talma ia estar com 82 anos, mais ou menos, não é isso? Eu acho que deve ser isso. Acho que ele tinha uns 20 e pouco a mais que eu. É mais ou menos como o Boni ali, né? Eu acho que ele estaria ali como um Boni. Porque o Boni é diferente. O Boni é de outro mundo. O Boni é de outro mundo. O Boni não dá para perseguir, não, porque ele é de outro mundo. É um cara com a visão. O Talma, ele tinha algumas características do Boni. Ele era um visionário. Ele via muito na frente, muito na frente, muito na frente. Eu me lembro que a gente fazia uns clipes do Fantástico, uns clipes do Cazuza, clipe de Djavan. As músicas, eu fiz o Estrangeiro do Caetano, montei o Estrangeiro, e ele falava, essa música vai estourar. Exagerado do Cazuza, ele falava, essa música é o Oceano do Djavan. Isso antes da música, fizemos vários, algumas que não deram, clipe do Fantástico, os clipes do Fantástico, eu editava para ele. Algumas que a gente fez não aconteceram, mas todas que ele falava, essa música vai acontecer. Acontecia. Ele juntava, o Talma,
Hoje em dia, sem fazer juízo de valor novamente, mas ele juntava o Chico e o Caetano num programa. Só ele conseguiu juntar o Chico e o Caetano num programa. Só eu, Tim Maia, só gravava com ele. É o Talma? Então eu vou. Então, o Talma tinha essa figura aqui, e ele sabia muito de música, né? Ele foi um ícone muito forte. Eu falo ali no Projac, lá no Estúdio Globo, eu falo, gente, eu não entendo por que aqui é estúdio A, estúdio B, estúdio C, estúdio D. Tinha que ser estúdio Talma, estúdio Paulo, estúdio Walter Clark, estúdio Avancini, como é em qualquer lugar do mundo. É uma pequena homenagem que se faz a essas pessoas que, porra, é muito valioso, é muito valoroso quando você faz esse tipo de coisa. Isso aí eu bato nessa tecla direto. Um dia eu falei com a Mauri, ela falou, pô, uma grande ideia. Eu falei, é uma grande ideia, mas ninguém faz. Porque não tem ninguém mais inteligente do que ele, não tem ninguém que conheça a televisão mais do que ele, não tem pessoa que estimule o processo criativo de autores e diretores do que ele. E eu acho que ele estaria lá, tirando o couro da gente, porque isso ele sabia muito bem tirar, né? Mas a gente estava feliz fazendo tudo que a gente queria. E tenho certeza que ele até poderia mandar gente embora, diminuir a folha de pagamento, entender essa pandemia, como ela foi, essa coisa toda, mas ele faria um filtro de criativos muito importantes ali dentro. Eu tenho certeza absoluta. Gente que fizeram isso aí, né? O Projac, hoje em dia, aquela lindeza, você caminha ali, pô, naqueles jardins maravilhosos, mas aquilo foi tudo, as pedras foram quebradas por esses caras. Porque o trabalhador chegava em casa estressado de ter enfrentado um dia de trabalho muito duro e uma condução muito difícil, cada vez mais complicada, com mais violência, com mais assalto, com mais tudo, enlatado naquela sardinha do trem, chegava em casa e ele queria rir. Ele queria rir. Porque às vezes ele não chegava para a novela das 9, que a novela agora é das 9, né? Mas era das 8, né? E aí ele chegava para o horário nobre, que era o horário da comédia, né? A gente arriscava, o Boni deixou a sexta-feira para ser o lugar do risco, né? O Mário Lúcio perpetuou isso. Então, as comédias novas estreavam na sexta, depois do Globo Repórter. Se desse certo, ficava, se não desse, dançava. E de segunda a quinta a gente tinha os programas de humor de segundo e terceiro horário, né? Logo grudado na novela e depois do outro que era grudado na novela. Então a gente tinha uma possibilidade enorme de testagem de produtos que, mesmo fazendo em formato de temporada, porque o Peracova já foi em temporada. A gente fez 5 temporadas. Só que a nossa primeira temporada teve 20 episódios. 20 episódios a gente fixou. Aí depois veio a segunda temporada imediato. Na continuidade. A gente tirou umas fériasinhas ali e pá, começou a segunda temporada que estreou no final do ano. E a gente deu abertura para um novo produto entrar ali para ser testado também, para alternar com o nosso. E assim ia. Cara, hoje em dia, se você me perguntar qual é a grade da TV Globo, eu não sei. Mesmo porque também já não assisto tanto. Porque não... O procedure, né, que é o capitulado, ele passou a ser uma coisa que já não interessa tanto. O Renascer eu já sei qual é o final. Dificilmente o neto vai mudar o final que o avô fez, por uma questão de respeito. Inclusive, o avô está vivo ainda. Né? O Pantanal eu vi. Por que a gente viu o Pantanal? Porque a gente queria ver essa roupagem de uma novela que não foi da Globo, que foi da Manchete. Pantanal não foi remake para nós da Globo. Para nós da Globo ele era uma novidade. O Pantanal, originalmente, era da Manchete. Ficava em cima
de um programa que eu fazia como atriz, Delegacia de Mulheres, um dos dias na semana, que a gente perdia para o Pantanal na Manchete, ou empatava no Pantanal da Manchete. Um sábio da vida, porque era maluco, certo? Viveu a vida louca. Você precisa saber, você precisa cruzar o limite para saber qual é o limite. Ele cruzou os limites várias vezes. Então, era um artista muito culto, era um homem debochadíssimo, engraçadíssimo, divertidíssimo. E era uma pessoa que agregava, ele é, é, o mínimo que você podia ter que ser com ele era leal, o mínimo. Então as pessoas visitavam, a sala dele estava sempre aberta, as pessoas visitavam de todas as classes, profissionais e sociais. Todo mundo ia lá para ele, na sala dele, dar um beijo nele, visitar ele, entendeu? Falar com ele. E então, e o mínimo que você tinha que dar de retorno era a lealdade, o mínimo, certo? E porque ele é um cara que ele acreditava em você, e aí você ficava te porrando assim para você dar mais, te exigindo mais, e, 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 e eu tive a sorte de estar assim, num momento da vida assim, onde ele não estava tão podendo tanto, ele teve muitos problemas de saúde no final da vida, mas muitos problemas, né, devido aos acessos à vida, e os excessos também têm suas consequências. Você passa do limite, você tem suas consequências. E as consequências físicas não são tão interessantes quanto as psicológicas. E isso teve um preço muito alto para ele. E, infelizmente, assim, a gente tentou de tudo, assim, tentei ajudar ele, coisas de cura, sim, entendeu? O que for possível, estava sempre lá. Coisas espirituais, eu tenho uma ligação muito espiritual também com médicos de cura. Tentei colocar assim, levar ele, entendeu? Se o que for possível. Mas algumas coisas assim, a natureza assim, orgânica torna impossível e não foi possível. Mas ele, pouco tempo antes de morrer, assim, fui visitar ele na casa dele, depois a gente ter terminado Gabriela, onde ele foi parar no hospital no meio de Gabriela, eu toquei Gabriela até o final, e sem a presença dele, ele só ficou próximo, assim, pouco antes da estreia, ele se internou com um problema muito sério, e acompanhou de longe, e eu toquei a novela inteira, e ele falou para mim que eu fui a pessoa que ele mais se surpreendeu, assim, na carreira. Isso foi um prêmio de vida, assim, prêmio de carreira, assim. E assim, a gente implantou o horário das 11 horas, trouxe de volta, e eu fui o diretor que fez isso, com o Astro. Eu fui diretor do Astro, ganhei um Emmy dirigindo o Astro, foi meu primeiro Emmy, o segundo foi Verdades Secretas, e foi o horário das 11 horas, e era uma Janete Claire, escrito por Geraldine Carneiro e Alcides Nogueira, dois parceiros maravilhosos. Fizeram um roteiro muito diferente, um roteiro que dava saltos no tempo, era bem diferente isso em termos de novela, e eu falava, eu preciso implantar alguma coisa diferente para esse horário, mas aí eu lembrava da novela das 10. O que a novela das 10 era diferente? Gabriela era uma novela das 10 do Vancini. O que era diferente, assim, nos anos 70 e 80? E tinha uma coisa que era mais adulta, né? Eu falei, o que eu ia colocar? Aí eu investi um pouco de sexualidade e violência um pouco mais gráfica e um certo tom mais dark, assim, para o horário. E foi um grande sucesso, o Astro. Logo depois fizemos Gabriela, foi a segunda novela das 11. Também foi outro grande sucesso. Aí o Zé Luiz Villamarim fez o Rebu, também outra novela das 11, enquanto eu fui fazer uma das 9. E aí depois fiz Verdades Secretas, que foi a minha terceira novela das 11, outro grande sucesso.
E aí, o que era de sexualidade, aí esse horário bombou, entendeu? E funcionou muito. Já fizeram outras novelas, Saramandá e algumas outras. E aí, de uma certa forma, era um pouco a TV Globo fazendo uma dramaturgia um pouco mais 18 anos, porque a novela tem limitações. Essa troca com Talma, essa parceria, assim, deu muito certo. Eu falo, cara, vou investir em sexo, vou investir numa sexualidade, e ele sempre apoiando, trocava essa bola com ele. Ele era um cara que é muito bom de trocar a bola. Então a gente implantou esse horário, certo? Foi uma busca dele. Eu fui o diretor disso, tenho muito orgulho de ter sido o cara. E a gente começou a implantar uma dramaturgia um pouco mais adulta e acabou culminando nas séries de televisão também, que ficaram mais adultas, também mais heavy, mais pesadas, entendeu? Então ali foi um começo de uma dramaturgia um pouco menos açucarada que a novela precisa, entendeu? O Bruno Negro doente, como o Rogério também. E víamos muito jogo junto. A gente ia pra casa dele, entendeu? Porra, ele fazia um churrasco, fazia umas coisas. Era divertido pra cacete. E o Bruno Negro doente. E eu fui para o jogo do Flamengo e River Plate em Lima. A primeira vez que eu viajei, falei, vou nesse jogo. E fui para lá, e foi um perrengue para chegar, para pegar o voo, perrengue para entrar no aeroporto. 1 hora e meia de migração, perrengue para chegar até o hotel, perrengue para chegar até o estádio. Eu me perdi dos amigos que eu ia encontrar, porque não tinha celular, não tinha sinal, não tinha nada. Falei, porra, agora eu tô aqui, vou ver esse jogo. Acha um lugar do estádio, quem senta do meu lado? Rafael, filho do Tal. Eu sei que o Rafa optou em ser diretor em função do pai, que inspirou, mas acho que isso é o Rafa que pode falar por ele mesmo e contar a própria história. E depois do dia seguinte, a gente estava em Lima lá, eu tinha que trabalhar numa parada assim, eu falei, vou ficar no hotel no dia seguinte, assim. Mas aí foi campeão de novo, do brasileiro. Aí teve aquela comemoração, eu falei, não vou trabalhar porra nenhuma, eu fui pra rua, tava todo mundo lá, bebendo, comemorando, foi uma loucura. Eu fiz com ele um programa chamado 100 Anos de Música, aonde foi cantar o Caetano, o Djavan, o Gilberto Gil, cara, todos os grandes nomes da música popular brasileira passaram por esse programa. Foi o último programa gravado com a orquestra da Globo. A Globo tinha uma orquestra. Como é que ele cortava as câmeras? Ele botava a partitura da música e cortava junto com a partitura. Cara, para você fazer isso, você tem que ter um entendimento de música absurdo, entendeu? Quem sabe ler partitura no Brasil e que é diretor de televisão, ele sabia. Então os caras todos sabiam que ele tinha conhecimento absurdo sobre isso e sobre televisão. Então quando ele chegava para conversar com uma grande estrela, ela sabia, eu estou com o cara que mais entende de televisão nesse país. E ele não tinha o menor problema, e adorava, inclusive, passear por todos os gêneros. Esse foi o grande legado que ele me deu. Assim, na televisão, ele falou: eu não vou formar você para ser diretor de novela. Eu vou formar você para você ser um diretor de televisão. Então você vai aprender a fazer tudo aqui dentro. Linha de show, jornalismo, musical, humor, dramaturgia. Você vai aprender tudo. E aí que você entende o nível da riqueza do cara. Ele realmente vai abarcando todos os estilos dentro dele, todas as possibilidades de formato, todas as possibilidades de leituras e conceitos sobre todo tipo de programa. Então não era um cara que se fechava dentro de uma linguagem só, dentro de uma coisa só. Ele era muito amplo. E essa amplitude gerava para ele muito conhecimento, muita sabedoria. E esse conhecimento, essa sabedoria, era visível. Toda estrela que ia trabalhar com ele sabia: eu estou nas mãos do melhor cara, e o respeito que ele tinha, claro, pelas pessoas e pelas estrelas, e o respeito que ele exigia, que
todos tivessem uns pelos outros, porque, no caso, quem mais haveria de ser respeitado é o trabalho. Então, o trabalho é o nosso ponto de respeito maior. Não é a estrela, não é o câmera, não é o ator e nem sou eu o diretor. É o trabalho. E a partir daí todo mundo se iguala e todo mundo vai correr atrás junto para fazer o melhor possível. Então, isso é uma inteligência de liderança, né, absurda. A sensibilidade que ele tinha de compreender o momento das pessoas, as estrelas, né? Quando elas estavam precisando de mais firmeza, quando elas estavam precisando de espaço, quando elas estavam precisando, né, de determinado movimento da parte dele. Ele sabia entregar aquilo que o cara estava precisando na hora. Às vezes o cara precisava de um sacode. Ele dava o sacode na pessoa. Acorda aí. Como é que nós estamos trabalhando? Né? Se liga. Às vezes era gentileza, abraçava, beijava, deixava a pessoa confortável, em paz, segura e trabalhava. Então, sensibilidade para lidar com o ser humano, muito rara, muito rara. Era um mestre na condução do ser humano. A gente vive uma era onde todas as empresas de audiovisual elas estão numa reformulação em função do digital, dos aplicativos, que elas são globais e elas têm um foco econômico de estabilização que ainda está em vigor, tá? Incluindo a TV Globo, incluindo os canais de televisão que também estão migrando para o digital. É uma empreitada caríssima e é uma empreitada muitas vezes universal, mundial, de orçamentos, entendeu? De muita grana. A gente vê as majors, os estúdios de Hollywood, poderosíssimos também migrando para isso e também apanhando. Então, a gente ainda está no momento de que isso está e não existe também a regulação. Então, a gente está no momento que isso ainda está em formação. Você tem empresas que estão se reformulando, você tem empresas de audiovisual onde o produto principal não é o audiovisual, às vezes um telefone, às vezes vender qualquer coisa. Então, e são as empresas, entendeu, que estão dominando o mercado hoje em dia, à exceção do cinema, de televisão. O dar certo funcionalmente, economicamente, hoje é a palavra da ordem. E o dar certo economicamente significa lidar com um público também que está em transição, um público jovem que consome muita coisa digital, consome de forma rápida. Tem uma revolução acontecendo agora. E as certezas não existem. Então, assim, o que existe é a necessidade econômica de dar certo hoje fala mais alto do que qualquer outra coisa. Mas todo o nosso ofício é feito de grandes apostas. Continua sendo assim. Não se tem certeza sobre o que vai dar certo ou o que vai dar errado. É uma aposta num assunto, é uma aposta num autor, é uma aposta num diretor, é uma aposta em protagonistas, em atores. Não se tem certezas de nada. Às vezes você acha, aquilo ali vai fazer um sucesso enorme. Você vai, realiza e não dá nada. Aquilo que não dá, às vezes você não leva a menor fé e aquilo faz um sucesso gigante. Porque ainda é um ofício muito lúdico e que a verdade também é assim, as empresas sabem disso. Então, essa relação ela está se
ela está se fazendo, que é uma relação de aposta a multa entre artistas e empresas que querem fazer audiovisual. Eu vejo as pessoas tentando, eu vejo assim. Agora, eu começo a ver também muitos paradigmas assim que são assim, época não funciona mais, não performa. E é crucial contar a história, continuar fazendo histórias, entendeu, de época, principalmente precisa recontar a história das mulheres e dos pretos e dos gays. A história precisa ser recontada sobre o ponto de vista de quem foi alienado da história. É crucial para contar as histórias de hoje em dia, inclusive. Então, quando começam as certezas assim, você fala, peraí, não existe tanta certeza. Eu acho que está todo mundo tentando. Eu acho que o tempo é muito híbrido hoje em dia, é muito complicado, mas eu acho que está se pavimentando um tempo melhor para daqui a alguns anos. Acho que tenho essa sensação. Eu vivi um tempo maravilhoso na televisão aberta, entendeu? Inclusive fazendo séries e novelas. Esse tempo não existe mais. Talma viveu um tempo mais maravilhoso ainda. E estivemos juntos num tempo sensacional, trouxe dignidade na nossa carreira. Agora é um outro tempo. Estamos formulando outro tempo. Eu acho que a nossa experiência é importante para pavimentar esse tempo, mas eu acho que tempos melhores virão. Tenho experiência sim, porque eu acho que o negócio do streaming, as séries e mesmo o cinema, entendeu? Assim, entendeu? O teatro está lotando agora, assim, isso tudo vai continuar. Hoje, os filmes que são legais de ver hoje em dia, para mim, eles não são diferentes dos filmes que a gente sempre viu. Eles são sempre histórias muito bem produzidas, com grana, bem realizadas, com fotografia de alto nível, com autores de alto nível, às vezes longas histórias, né? E os grandes filmes têm migrado por aí. Então, assim, essa relação do barato e produzir, não vejo muito, sabe? Não vejo muito no cinema, não vejo muito dar muito retorno, não. Eu acho que os grandes filmes ainda são grandes. Defina Talma em uma palavra. Sábio. Porra, que saudade de você, Roberto. Que saudade, meu Deus do céu, que falta que você faz.